Polícia Federal intimou o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, para prestar depoimento por videoconferência. A oitiva ocorre no contexto de investigações sobre acesso a dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. A medida foi adotada depois de críticas feitas por Cabral às investigações contra um auditor fiscal da Receita Federal e outras 3 pessoas envolvidas no caso. O foco das apurações é o suposto acesso indevido a informações sigilosas de integrantes da Corte. Em entrevista nesta semana, Cabral questionou o uso do inquérito das fake news e sugeriu que a investigação busque identificar como veio a público a informação sobre o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Antes de ouvir os nossos analistas de política, a gente vai destacar algumas dessas falas do presidente da Unafisco, o Kleber Cabral. Por exemplo, em entrevista ao Metrópolis, Cabral afirmou que um dos auditores, o Ricardo Manzano, foi alvo de um falso positivo na investigação do STF. O diretor disse ontem ao Metrópolis que Alexandre de Moraes teria solicitado verificação de movimentações consideradas suspeitas, envolvendo inclusive parentes de terceiro grau, sem indicar de forma precisa à Receita Federal quais dados teriam motivado a desconfiança. Abro aspas para o Kleber Cabral, disse o seguinte: se o ministro estava estranhando a imprensa dando informações, o normal seria ir na Receita verificar. A Receita iria apurar, faria uma apuração administrativa. O Flávio Bolsonaro já fez isso, e esse tipo de apuração é legítima. A Receita deveria ter questionado qual dado vazou. Fecha aspas. E prosseguiu. Foi um falso positivo. Ele, falando do Manzano, acessou, não devia ter acessado, mas foi olhar se uma pessoa conhecida era ex-esposa de um amigo, porque tinham o mesmo sobrenome, tanto que ele foi olhar em 2008, porque foi o período que o casal estava junto. Se fosse pelo vazamento, ele não iria olhar em 2008, se é um caso de 2026. Lembrando que a Receita ontem demitiu do cargo de chefia esse auditor fiscal, Ricardo Manzano, sobre quem o Kleber Cabral falava nessa entrevista ao Metrópolis. Ele era substituto eventual do chefe da equipe de gestão do crédito tributário na delegacia da Receita em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A exoneração já foi publicada no Diário Oficial. Ele é suspeito de ter acessado aí esses dados de uma ex-enteada do ministro Gilmar Mendes. O auditor, inclusive, admitiu aos investigadores que fez o acesso por acidente, ao acreditar se tratar de outra pessoa. A defesa de Manzano negou qualquer irregularidade. Diz que ele é um servidor de boa reputação e sem faltas funcionais. Eu começo ouvindo Marcelo Rocha Monteiro aqui no telão comigo. Bom dia para você, Marcelo, seja muito bem-vindo. Vale lembrar, Marcelo, desde a primeira semana desse ano já havia uma apuração interna na Receita Federal contra esses servidores, que foi motivada inicialmente por algumas notícias que estavam sendo veiculadas aí na imprensa sobre essas possíveis, eventuais irregularidades. E mesmo assim, no dia 12 de janeiro, o STF, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito aí do inquérito das fake news, a gente falou bastante sobre isso essa semana, formalizou um pedido oficial à Receita para a realização de uma auditoria completa nos sistemas. Essa auditoria interna ainda estava em andamento quando a PF deflagrou a operação nessa semana. Nesse caso, justiça bastante célere, quando a mando do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, é isso? Bom dia para o nosso público. Isso é o que acontece quando o juiz do caso é a própria vítima ou o próprio lesado. Veja só, imagina que eu tenho os meus dados vazados pela Receita Federal. Eu sou um cidadão e tenho esses dados divulgados, né, a partir, segundo eu penso, de um vazamento realizado por um funcionário da Receita Federal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir à Receita Federal, como fez o senador Flávio Bolsonaro quando teve esse problema, e dizer, olha, eu quero que vocês apurem o que está acontecendo aí, porque os meus dados fiscais foram divulgados, né? Eles são protegidos pelo sigilo e foram divulgados. Quero ver o que aconteceu, quero saber, quero que vocês aqui da Receita investiguem isso internamente. É isso o que todo cidadão tem direito de fazer quando se sente prejudicado por qualquer órgão público, seja a Receita Federal, seja a Secretaria da Fazenda
de um Estado, seja qual for. Né? Agora imagina que eu, além de cidadão, eu sou juiz. O que eu faço? Ao invés de, como qualquer cidadão, ir reclamar lá na Receita Federal e pedir para eles apurarem, eu instauro inquérito como juiz. Eu coloco os funcionários da Receita Federal, dos quais eu suspeito, como indiciados nesse inquérito, eu mando afastá-los, eu dou uma ordem como juiz, eu sou o cidadão prejudicado, mas eu atuo como juiz, eu uso o meu poder para afastar esses servidores, para mandar colocar tornozeleira eletrônica neles, para proibir que eles tenham acesso ao escritório deles, à repartição onde eles trabalham. Então, eu uso o meu poder de juiz para resolver um problema meu, um problema pessoal. Né? Isso é ilegal, isso é imoral, e é exatamente isso que nós estamos vendo o senhor Alexandre de Moraes fazer. E aí, como você falou, Daniel, aí tudo anda mais rápido, né? Por quê? Porque eu não estou atuando como juiz, examinando um caso no qual eu não tenho interesse. Eu estou conduzindo um caso no qual eu tenho interesse pessoal. Eu estou usando, repito, o meu cargo de juiz, o meu poder de juiz, a minha caneta de juiz, para resolver um problema meu, para resolver um problema da minha mulher. Não é? Então, é um flagrante caso de abuso de poder e de violação do devido processo legal, porque o devido processo legal, ele parte de uma premissa fundamental. O juiz que conduz o processo não pode ter interesse na causa. Ele tem que ser neutro. Ele não pode ser a vítima, não pode ser o marido da vítima, não pode ser alguém que tem interesse pessoal na punição daquele servidor que ele acha que fez alguma coisa errada. Então, mais uma vez, nós estamos vendo o senhor Alexandre de Moraes atropelando o devido processo legal na defesa de um evidente interesse pessoal dele e da mulher dele. Em razão disso, Marcelo Rocha Monteiro, Guta Pini, Berenice Leite, o ministro Alexandre de Moraes teria virado alvo de desconfiança dentro da própria Suprema Corte depois dessa operação da PF. Isso gerou um incômodo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, dizendo o seguinte: 2 ministros que preferiram não se identificar revelaram para ela que a ação foi classificada como absurda e levantaram suspeitas de abuso de autoridade. Entre os ministros que não integram o círculo próximo de Moraes, gerou estranhamento o fato de ele não ter informado previamente sobre a investigação de possível acesso irregular a dados fiscais dos colegas. Guta Pini, quero ouvir você, porque um deles relatou ter expressado insatisfação diretamente com o presidente da corte, o ministro Edson Fachin. Bom dia, Dani. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Berenice, toda a nossa audiência. Sexta-feira no Brasil e a gente com essa avalanche de notícias, uma pior que a outra, envolvendo a instituição que deveria guardar a Constituição Federal e trazer alguma estabilidade para o nosso país, para a República. Esse avanço do ministro Alexandre de Moraes, nesse autoritarismo, ele acontece num momento muito delicado, pelo qual passa a corte. Vejam só, há algumas semanas nós estávamos conversando aqui sobre a iniciativa do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, em relação a esse código de ética. É uma vontade do ministro que a corte se submeta a esse código. E esse código tem sido objeto de muita discussão dentro da corte, porque uma ala do Supremo não quer que esse código seja aprovado. E a gente já pode imaginar quem faz parte dessa ala. Então, o ministro Edson Fachin, ele traz esse código para a discussão nesse momento em que o Supremo virou alvo da opinião pública de forma ainda mais incisiva. A conduta dos ministros está sendo amplamente questionada por toda a sociedade brasileira. Todas as pesquisas que saem dando conta da aprovação do Supremo Tribunal Federal em relação à opinião pública demonstram
demonstram que mais de 50% da sociedade brasileira, desses que são ouvidos nessas pesquisas, desaprovam o Supremo Tribunal Federal. Então, vejam só, é neste momento pelo qual passa a corte que o ministro Alexandre de Moraes dobra a aposta e vai para cima da Receita Federal. Agora, essa última notícia de que ele quer ouvir o presidente da Unafisco, que é uma associação dos servidores da Receita Federal. E essa intimação se dá logo após uma entrevista que ele deu, fazendo críticas sobre a atuação do ministro do Supremo. Nós não temos acesso sobre o objeto, o que motivou essa intimação, mas a gente pode imaginar que foi justamente por conta dessas críticas, porque foi logo na sequência. Então, vejam só o momento em que isso acontece, a conduta do ministro Dias Toffoli amplamente questionada também, e foi justamente isso que levou o seu afastamento desse inquérito que apura essa fraude do Banco Master, e por conta disso, então, André Mendonça é o novo relator, e aí vem a lume toda essa questão do ministro Alexandre de Moraes e vazamento de dados que não se confirmaram, esses vazamentos, e aí é nesse momento que ele dobra a aposta. Então, a gente pode, talvez, esperar alguma coisa vindo do ministro Edson Fachin, porque não é um momento ordinário pelo qual passa a nossa República. E o próprio ministro Edson Fachin já demonstrou preocupação com a conduta dos ministros. Agora, Berenice Leite, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Numa outra entrevista, dessa vez ao Correio Brasiliense, o Kleber Cabral cravou o seguinte: o STF está usando o suposto vazamento de dados de autoridades pela Receita Federal como cortina de fumaça para mascarar a crise interna do Judiciário. Diz também que as medidas tomadas foram desproporcionais e colocadas para gerar o enredo de vítima por parte da Corte. É isso mesmo, Daniel. Concordo com ele. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, manda recados por meio dessas ações truculentas. Eu acredito que decisões ilegais não se cumprem, mas nós não temos uma Polícia Federal que chega nesse nível. Infelizmente, são cachorrinhos, né? Cumprem tudo que o ministro Alexandre de Moraes determina. E essa operação contra os servidores da Receita Federal foi um absurdo, uma tremenda injustiça, afastando os servidores antes mesmo deles serem ouvidos pela Polícia Federal. Essa oitiva só aconteceu depois do afastamento, depois de instalarem a tornozeleira eletrônica neles, né? Uma suprema humilhação que também passou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando eu digo que o ministro Moraes, ele manda recados por meio de suas ações truculentas, a gente tem que lembrar aqui que recentemente o Conselho Federal de Medicina também queria fazer o seu trabalho, abriu uma sindicância para apurar as condições às quais o ex-presidente Jair Bolsonaro estava sendo amparado dentro da prisão, dada a sua saúde. E eles também, né, o presidente do CFM também foi intimado para depor na Polícia Federal. Agora nós estamos acompanhando a mesma situação acontecendo com o presidente do sindicato, que saiu em defesa dos servidores da Receita, né? E isso vem a calhar porque a própria Receita Federal, achei que na nota que emitiram no mesmo dia da operação, parece que estavam com medo, né, de algo a mais acontecer. E só depois vieram desmentir narrativas que o ministro Alexandre de Moraes trouxe para embasar essa operação. A primeira delas é a que o Procurador-Geral da República não teve as suas informações fiscais buscadas ali, não teve nenhum tipo de pesquisa por parte de servidores em relação a Paulo Gonet. Inclusive, a Malu Gaspar ontem também revelou que um dos ministros, um deles é o Luiz Fux, disse que não foi informado, por exemplo, de que teria um filho dele como alvo de buscas também nas questões fiscais dentro da Receita Federal, e que essa operação aconteceu sem a anuência, sem mesmo os próprios ministros da Corte estarem sabendo que familiares deles e eles também estariam sendo ali investigados, digamos assim, dentro da Receita. Então, essa operação, ela aconteceu por vontade simplesmente do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros entendem
que, se de fato familiares deles estavam sofrendo esse tipo de pesquisa ilegal dentro da Receita, ou até eles mesmos tendo seus dados verificados por servidores ali na instituição, que então eles fossem informados e a autorização, a operação, que eles fizessem parte disso, afinal, eles tinham interesse também. E eles não foram informados. Então, é esse o desgaste que está gerando dentro do STF nesse momento. Agora, no que isso vai dar? Acredito que em nada, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele pinta e borda há muito tempo, há muitos anos, né, com suas decisões arbitrárias, e aí reitero mais uma ação truculenta dele, onde ele passou um recado, foi essa prisão em massa, essas condenações em massa pelo 8 de janeiro. A questão é, até quando nós vamos vivenciar isso? Porque, ao que tudo indica agora, os próximos a serem perseguidos, o próximo recado vai ser para a Polícia Federal, se ela continuar fazendo o seu trabalho, viu, Daniel? Bem, Berenice Leite, são 7h16 no horário de Brasília. Eu gosto muito da nossa audiência, que é bastante interativa, traz alguns pontos aqui também para a nossa conversa. Quero registrar aqui a mensagem do Marcelo Álvaro Pereira, dizendo: a Unafisco assinou a Carta Aberta da Democracia, que tratava-se de uma carta o então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Na análise aqui do nosso espectador, acaba recebendo o troco nesse momento. Lembrando que uma reportagem que a gente publicou aqui no nosso site, em agosto de 2022, o Flávio Morgenstern fazia algumas perguntas a todos esses que assinaram essa Carta pela Democracia, caso da própria Unafisco. Bom, quero agora trazer um outro ponto para você aqui, Guta Pina. A Polícia Federal fez essa busca e apreensão na casa também aí do Manzano. Ele está, inclusive, com tornozeleira eletrônica, está afastado das funções públicas, não pode sequer acessar o seu local de trabalho. Esse foi o servidor que acabou sendo demitido da Receita Federal. Então, veja, o que parece é que os servidores estão sendo utilizados como bodes expiatórios mesmo. Agora, vejam, são duas frentes de investigação nesse caso, e deveria haver apenas uma, que é ali dentro da própria Receita Federal. Se os servidores atuaram em desacordo com a legislação, em desacordo com as normas que disciplinam a sua atuação, eles devem ser punidos de acordo com essas normas. Então, a demissão é uma das penalidades para o servidor público. Ela começa ali com advertência, suspensão, e tem também a demissão. A gente espera, Dani, que a Receita Federal ela tenha observado todas essas normas, tenha dado a possibilidade para esse servidor fazer a sua defesa, para que não chegasse uma penalidade tão extrema como essa, como é a pena de demissão. Porque o que tem sido divulgado até agora é que não houve vazamento, não houve venda de dados, até o momento não existe comprovação disso, não houve quebra de sigilo. O que aconteceu foi um acesso imotivado de alguns servidores a esses dados, e um acesso a dados, inclusive de 2008, que não tinha nada a ver com as investigações de agora. Então, o fato é, os servidores da Receita, eles têm esse acesso aos nossos dados. Isso precisa ser feito com muita cautela. Você não pode ficar realmente acessando o dado das pessoas sem ter uma motivação. Mas o que foi divulgado até agora é que não foi um acesso que causou prejuízo, foi saber nome, CPF, informações eleitorais. Então, será que essa pena de demissão ela se justifica? A gente espera que o servidor tenha tido possibilidade de defesa e, quem sabe, essa demissão possa ser revista caso ele não se enquadre aí para essa penalidade tão extrema.